Queridos irmãos e amigos, desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. Dando continuidade à nossa proposta de esboço de mensagem, que nós queremos esboçar todas as mensagens do canal, vamos procurar fazer isso em ordem. Vamos hoje trabalhar com a mensagem 4, que se chama O Duro Discurso, e tem como texto o Evangelho de João, capítulo 6, é o texto base dessa mensagem. A matéria está na descrição do vídeo para você consultar. Se você vier a pregar sobre o duro discurso e quiser consultar as nossas ideias aqui, além daquilo que Deus der para você, além daquilo que você consultar numa Bíblia de estudo, numa enciclopédia bíblica, num comentário bíblico, numa chave bíblica, em alguma pesquisa que você fizer para enriquecer a mensagem. É interessante você colocar em ordem a sequência da sua mensagem num roteiro, leva uma folha escrita com a sua mensagem, com o roteiro da mensagem, para você ir se guiando à medida que você for falando e pregando. Então aqui nós estamos com o duro discurso. Eu vou olhar aqui, porque o notebook está aqui com um comentário, então eu vou ficar olhando para lá e para cá às vezes, tá, irmão? Não repara não, tá? Mas então aqui é o seguinte, o duro discurso, Evangelho de João, capítulo 6. A gente precisa contextualizar, a gente precisa trazer o povo para o momento que isso está acontecendo. E qual que é esse momento? O momento é que Jesus havia multiplicado os pães. E essa multidão vai atrás de Jesus por causa dos pães. Talvez quisesse ver mais milagres, não é? E eles desenvolveram um diálogo com Jesus. Eles conversaram sobre a comida que perece, o que faremos o que nós podemos fazer, né, para a gente realizar as obras de Deus. Eles perguntaram que sinal que Jesus faria. Jesus disse que é o verdadeiro pão que desceu do céu. Aí eles murmuraram quando Jesus disse que era o verdadeiro pão que desceu do céu. Como pode esse nos dar a sua própria carne? Então tudo isso é a contextualização da mensagem, para que o povo entenda que o duro discurso, que é o tema da mensagem, aconteceu dentro dessa história toda. O povo veio da multiplicação dos pães, Jesus percebeu que ele estava interessado era no milagre, estava interessado era em ver coisas acontecerem. Começaram a debater com Jesus. Jesus disse a respeito de comer a sua carne e beber o seu sangue. E eles perguntaram, como pode este dizer que é para a gente comer a sua carne e beber o seu sangue? Aí, diante disso, falaram assim, duro foi este discurso, quem pode suportar? E diante disso, muitos dos seus discípulos deixaram Jesus. É importante a gente entender aqui que muitas vezes o termo discípulos, ele está fazendo referência aos 12 apóstolos. Mas discípulos não eram só os 12 apóstolos. Às vezes está escrito ali, Jesus e os 12 discípulos. Aí são os apóstolos. Mas discípulos eram todos aqueles que eram seguidores de Jesus. José de Arimateia era um discípulo, e, no entanto, não fazia parte dos 12 apóstolos. Então, a palavra discípulo, em alguns momentos, ela é aplicada aos 12 apóstolos, mas em outros momentos, a palavra discípulo, ela é aplicada no sentido mais amplo das outras pessoas também que seguiam Jesus, como é o caso de José de Arimateia, e cremos também que até mesmo o caso de Nicodemos. Então, esses discípulos, esses seguidores de Jesus, eles abandonaram. Jesus foi e perguntou para os 12 apóstolos, e vocês querem ir embora também? Aí Pedro disse, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Então aqui é a introdução, né? Explicando de onde que vem essa multidão, o diálogo que Jesus teve com elas. Você vai desenvolver um comentário sobre isso, situando o povo do momento dessa passagem bíblica, que foi depois da multiplicação do pão.
Aí vem a questão, aí a gente pode começar a falar assim, o que significa comer a carne e beber o sangue de Jesus? Significa ter comunhão com Ele, ter vida com Ele. Comer a carne e beber o sangue é ter comunhão com Jesus. Quando nós comemos, sentado à mesa, a gente está com um familiar, está com um amigo, você convida as pessoas para ir comer na sua casa, ou você é convidado para ir na casa de alguém. Essas pessoas não são seus inimigos, são amigos, são pessoas que você tem comunhão com elas. Jamais uma pessoa inimiga da outra vai sentar à mesa para eles comerem, né? A não ser que tenha ali uma negociação de paz, algum acordo, alguma trégua, alguma coisa nesse sentido. Mas, via de regra, a mesa é para os amigos, é para você ter comunhão com a pessoa, né? Então, é nesse sentido, comer a carne e beber o sangue de Jesus é a gente ter uma vida de comunhão com Ele, é o negar a si mesmo, de Lucas 9, 23, né? E a gente pode falar, Jesus teve a ceia com os apóstolos, né? E compartilhou ali com eles, antes celebrou a Páscoa, né? Judas estava na Páscoa, mas depois ele saiu e depois que foi celebrada a ceia, que Jesus celebrou a ceia. E nós podemos dizer que isso era uma linguagem figurada. Comer a carne e beber o sangue de Jesus era uma linguagem figurada. Nós usamos linguagem figurada de diversas formas. Você precisa comer do suor do teu rosto. Quando você fala para a pessoa que ela tem que comer do suor do rosto dela, não é que ela vai pegar o suor e vai comer, mas significa o quê? Que é o fruto do trabalho dela que quando ela estiver trabalhando, ela vai estar suando, né, a camisa, aí ela vai receber o dinheiro e daquele suor ali, daquele trabalho, ela vai ter o dinheiro para poder comprar o seu alimento. Então, você está comendo o suor do seu rosto. Essa é uma linguagem figurada, né? Jesus usava a linguagem figurada. Quando ele disse assim, cortar o pé, se o teu pé te faz tropeçar, corta fora. Se a tua mão te faz pecar, corta fora. Se o teu olho te faz pecar, corta fora. Isso é linguagem figurada. Jesus ele não estava falando para a gente mutilar o nosso corpo, mas ele está falando que é para a gente tirar das nossas vidas aquilo que não agrada a Deus, aquilo que nos faz tropeçar na presença de Deus. Isso a gente tem que tirar de nossas vidas. É isso que Jesus estava dizendo. E é um bom comentário falar dessa linguagem figurada e trazer esse comentário do arrancar o olho, né? Que não significa você mutilar o corpo, cortar a mão, significa você tirar da tua vida aquilo que não agrada a Deus, aquilo que te faz ser manco espiritualmente falando, aquilo que te cega espiritualmente falando, né? Aquilo que te faz tropeçar. Então você tem que tirar isso da sua vida. E cada um tem que fazer a reflexão da sua vida, porque muitas vezes as minhas dificuldades, as minhas limitações não são as suas dificuldades, não são as suas limitações. E cada um tem as suas lutas com Deus, e é diante disso que a gente tem que fazer essa aplicação dessa mensagem, tirar de nossas vidas aquilo que nos faz tropeçar na presença de Deus. Esse comentário, ele enriquece a mensagem. Você está explicando que Jesus está usando uma linguagem figurada. Você vai lá no cortar a mão, no cortar o pé, no arrancar o olho, explica essa linguagem figurada e isso traz um enriquecimento para a mensagem. Você não ficou preso só num texto. Mas você não pode perder o foco, que o foco é João capítulo 6. Aí você volta. Duro foi este discurso. Aí Jesus disse assim, Jesus disse que havia descrentes no meio deles, e aí eles abandonaram Jesus. Então quer dizer, você desenvolve esse acontecimento aqui, que eles abandonaram Jesus. E a palavra de Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna, né? Infelizmente, os discípulos, não os 12 apóstolos, mas os discípulos, no modo geral, eles não suportaram o duro discurso e se retiraram. E talvez muitos deles ali se perderam. Talvez muitos se perderam.
E aí é que vem agora o ponto alto da mensagem. Quando a gente fala do discurso, a gente fala até o presente momento daquilo que nós explanamos aqui. Agora vem o ponto alto da mensagem. É que o duro discurso continua ainda hoje. Porque a mensagem do Evangelho é um duro discurso também. Jesus não mudou o duro discurso. Lucas 9, 23 que o diga: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Aí nós podemos usar alguns textos bíblicos que falam a respeito do duro discurso. João 3,36: aquele que tem o Filho de Deus tem a vida eterna, aquele que não tem o Filho não tem a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Esse é um duro discurso. Outro duro discurso, Mateus 12:30, Jesus disse: aquele que não ajunta comigo espalha. Não tem alternativa. Você ajunta com Jesus ou você espalha. Não tem meio termo. É um duro discurso. Mateus 28:18, a grande comissão: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Este é um duro discurso. Por quê? Porque exige uma decisão. A pessoa ela tem que tomar uma decisão. 1 João capítulo 3, versículo 7 a 10 diz assim: nos fala sobre os filhos de Deus e os filhos do maligno. Quem não pratica a justiça não é filho de Deus, nem aquele que não ama seu irmão. Nós somos filhos de Deus ou somos filhos do diabo? Esse é um duro discurso. Você vai decidir se você vai ser filho de Deus ou se você vai ser filho do diabo. E não tem outra alternativa, não tem um meio termo, não tem uma terceira via. Não existe outro caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, esse senão é um senão junto, não é um senão separado, é o senão junto, é o a não ser por mim, é uma exclusividade. Jesus disse: eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo. 1 Timóteo 2,5, um só mediador entre Deus e os homens, que é Jesus, não há outro mediador. Nós vamos decidir se nós vamos pertencer ao reino de luz ou ao império das trevas. Esse é um duro discurso, porque vai exigir uma decisão. O que eu estou lendo aqui, irmãos, está na descrição do vídeo, tá? Então isso vai exigir uma decisão. Nós somos responsáveis pelo nosso destino eterno, o céu ou o inferno. Esse é um duro discurso. Deus já fez tudo para nos salvar, agora nós devemos fazer a nossa parte. E para sermos salvos, precisamos receber Jesus Cristo em nossas vidas como nosso único Senhor e suficiente Salvador. Quem rejeita Jesus, sobre ele permanece a ira de Deus. Este é um duro discurso. As pessoas não estão dispostas a ouvir um duro discurso. Elas querem ouvir um discurso mais ameno, um discurso de alternativas. Mas não existe esse discurso de alternativas. É sim, sim, não, não. Foi o que Jesus falou. É sim, sim, não, não. O que disso passar provém do maligno. Devemos pregar as rosas e os espinhos. Os irmãos conhecem aquele hino? Pregador de rosas, pregue os espinhos também. Aí depois ele fala assim: prega que Deus é amor, mas é justiça também. Então olha só, devemos pregar as rosas e os espinhos. Pregar os espinhos faz parte do duro discurso. Devemos pregar que Deus é amor, misericórdia, bondoso, que deseja nos salvar, mas também devemos pregar que Deus é justiça, que Ele não inocenta o culpado, que Ele nos amou tanto que enviou Jesus para nos salvar, mas se nós rejeitarmos Jesus, rejeitamos a salvação de Deus. E aqui tem algumas coisas que eu gosto muito de falar na mensagem. Quem rejeita Jesus, rejeita o amor de Deus, porque o amor de Deus está em Jesus. Quem rejeita Jesus, rejeita a misericórdia de Deus,
porque a misericórdia de Deus está em Jesus. Quem rejeita Jesus, rejeita a graça de Deus, porque a graça de Deus está em Jesus. Quem rejeita Jesus, rejeita o perdão de Deus, porque o perdão de Deus está em Jesus. Quem rejeita Jesus, rejeita a salvação de Deus, porque a salvação de Deus está em Jesus. Quem rejeita Jesus, rejeita o próprio Deus. Jesus disse: aquele que me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Olha só, irmãos, esse é um duro discurso. Vai exigir uma decisão, que a pessoa tome uma decisão. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, mas a ira de Deus está sobre aquele que rejeita Jesus. É um duro discurso. Muitos não querem ouvir o duro discurso, porque o duro discurso exige uma decisão. Olha o duro discurso: a porta larga e a porta estreita, o caminho largo e o caminho estreito, a bênção e a maldição, né? Lá em Deuteronômio, Deus diz: eis que ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte, a bênção e a maldição. Então, que a bênção e a maldição, o caminho da vida e o caminho da morte. Isso é um duro discurso, porque isso confronta a pessoa a tomar uma decisão. Cada escolha trará uma consequência eterna, a salvação ou a condenação. Os discípulos que não suportaram o duro discurso e abandonaram Jesus provavelmente se perderam. Provavelmente, né? Se perderam. Quem quer obedecer ao duro discurso está disposto a viver uma vida com Deus, sendo sal da terra, luz do mundo, ganhador de almas, um pescador de homens, um pregador do evangelho, um cumpridor da grande comissão, um adorador, né? Um adorador e um servidor. O sacerdócio real, servir a Deus. Sacerdócio santo, adorar a Deus. Aí você agora entra também num outro assunto, né? Se você é um desviado, ou se você deixou os caminhos do Senhor, né? Igual eu falei no outro vídeo, às vezes é melhor você falar, você que deixou os caminhos do Senhor. Então, se você deixou os caminhos do Senhor, se você é um desviado, faça um concerto com Deus, porque esse é um duro discurso para você também. Agora está pegando desviado, né? Lembra o que Jesus disse. Jesus disse assim: lembra-te, pois, de onde caíste, volte ao primeiro amor, lá em Apocalipse, né? Para o anjo da igreja de Éfeso. Lembrar onde você caiu e voltar ao primeiro amor, fazer um concerto com Deus, pedir perdão. A relação de pai e filho não se desfaz. Isso é interessante. A relação entre pai e filho não se desfaz. Quem é pai, quem é filho. Mas a comunhão pode ser rompida. Mas Deus, ele quer restaurar essa comunhão. Amém? A Bíblia diz que em Jesus Cristo, Deus estava reconciliando consigo o mundo. O mundo aí é a humanidade. O mundo aí nesse versículo significa a humanidade. Deus estava nos reconciliando com ele por meio de Jesus Cristo. Então a gente precisa agora restaurar, olha, você é filho, você tem que restaurar a tua comunhão com Deus. A relação pai e filho não é rompida. O pai é o pai e o filho é o filho. Agora, a comunhão pode ser rompida, mas Deus quer que essa comunhão seja restaurada. Aí você pode ir lá para... Aí tem aqui, a relação de pai e filho não se desfaz, mas a comunhão sim. Se você é filho, a posição que Deus tem para você é posição de filho. Assim como o fazendeiro recebeu o filho pródigo. Aí você vai lá e faz uma palhinha lá na passagem do filho pródigo. Olha só como é que isso enriquece a mensagem. Você está indo lá no filho pródigo agora. Antes você foi lá em Mateus falando de cortar a mão, cortar o olho. Então quer dizer, você vai sempre enriquecendo a mensagem com outros textos, mas sempre com foco no texto base principal, né?
Você não pode começar a pregar num texto e terminar no outro. Existe uma coerência aí. Pode até acontecer isso, se a mensagem assim o permitir. Mas se você está falando sobre o duro discurso, você tem que terminar falando sobre o duro discurso. Você precisa voltar a comer a carne e beber o sangue de Jesus, e agora você sabe o que significa isso. Isso significa ter comunhão com Deus, permanecer na presença de Jesus. Amém? Então, aqui, irmãos, está uma ideia daquilo que nós pregamos na mensagem 4, o duro discurso. E nessa época, as primeiras mensagens, nessa época a gente fazia vídeos, né, com imagens. Aí eu nunca tive problema de direitos autorais com imagem, não. Mas depois eu comecei a gravar vídeos, como estamos gravando aqui agora, desse jeito. E aí o trabalho foi evoluindo, mas as mensagens estão lá na playlist, né? Coleção de mensagem firme e fundamento. E ali nós temos as mensagens. Tem algumas ali que estão fora de ordem, mas tem um motivo para isso. É porque foram mensagens que o fundo musical deu direito autoral. Aí eu tive que gravar essa mensagem de novo, sem o direito autoral. Mas eu preservei a numeração da mensagem, entendeu? Mas praticamente eu acho que todas as mensagens estão lá. E assim, nós desejamos contribuir com os irmãos com esses esboços de mensagem. E eu tenho certeza que se o irmão não vai pregar, pelo menos foi um bom estudo bíblico. E isso em algum momento vai ser útil. Talvez num culto que você tiver na igreja, ou um culto no lar, por exemplo, ou você evangelizando com alguém, ou num estudo bíblico, você pode falar alguma coisa. E o importante é a gente estar sempre aprendendo cada vez mais da palavra de Deus, né? Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. E nós vamos conhecer a Deus quando nós conhecermos a palavra de Deus. Quanto mais nós conhecermos a palavra de Deus, mais nós vamos conhecer a Deus, porque a palavra de Deus é a revelação especial de Deus. Amém? Desejo que Deus te abençoe ricamente, em nome do Senhor Jesus Cristo.